Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Lua Me Disse. Quem não me conhece, meu nome é Ana e eu adoro jogar tarô e conversa fora, mas aqui a gente vai jogar tarô numa leitura intuitiva e coletiva. Leituras coletivas são destinadas a uma grande massa de energia, tá? E você vai tentar se conectar a uma que tenha mais a ver com você. Para isso, você tem que pedir ajuda à tua espiritualidade, seguir a tua intuição. Ela pode se manifestar de várias maneiras, seja um formigamento no meio da testa, um frio na barriga, ou simplesmente você sabe, bater o olho assim, é esse. Não precisa ser a opção mais bonita, tá? Mas é a que te chame mais atenção no momento, tá bom? A leitura de hoje nós vamos perguntar o que você precisa superar, quais as dificuldades que você tem, quais os bloqueios que você está tendo para encontrar um amor. Não uma paixão, não um desejo, não um casinho, mas um amor, tá? Para aqueles coraçõezinhos que querem o amor da vida, viver um amor por um bom tempo, aquela coisa mais aconchegante, tá certo? Então, nós temos hoje 3 decks, tá? São 3 tarôs. Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Para leituras particulares, meus contatos estão no descritivo do vídeo, tá bom? Se for necessário, deem uma pausazinha no vídeo, bebam água, respira fundo, mas eu vou dando o início aqui, né, a leitura, tá bom? Então, que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. O que a gente consegue ver aqui nessa energia, que energias que você está emanando, o que está bloqueando e te atrapalhando de encontrar um bom amor, tá? E o que precisa ser modificado aí para encontrar esse amor que a gente está precisando, o que está faltando, se tem amor na energia, o que a gente consegue ver, o que o tarô pode revelar para a gente. Eu já pré-embaralhei as cartas, tô só aqui dando uma última embaralhadazinha pra gente poder jogar e dar uma acelerada, né, no vídeo, porque se eu ficar embaralhando o tempo inteiro, a gente não sai do canto. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. Vamos chamar a cigana do puerê, puerê, puerá. É a cigana do puerê, puerê, puerá. Salve o povo cigano, salve Pombagira cigana, salve a linha do Oriente que nos ajude nessa leitura. Então vamos lá, gente. Vocês saíram com o Pajem de Espadas, a Torre, Rainha de Ouro, o Eremita, o 6 de Copas, o 2 de Copas, o Rei de Ouro e a Temperança, certo? Aqui a gente vai ver o quê? Enquanto eu vou falando, eu vou embaralhando, porque eu vou aqui o deck, eu vou tirar uma mensagenzinha final do deck das fadas, o oráculo das fadas, tá? A gente tem uma energia no campo da terra, de confiança, uma dificuldade de solucionar os problemas, tá? O pajem de espadas é um pajem muito resolutivo, é um pajem que sabe como resolver os problemas, que sabe como organizar e orquestrar, ele tem essa confiança, ele não se mete numa discussão se não tiver jeito, ele não vai atrás de brigas besta, tá? Mas está no campo da confiança de uma forma de sombra, dizendo que você não está sabendo trazer leveza. É como se você potencializasse os problemas e dissesse, nunca aparece ninguém certo na minha vida e não confiasse nisso. Tem coisas aí que podem ser modificadas, mas está faltando confiança, né, da sua parte para encontrar o amor, né, acreditar, confiar que existe um amor para você, que você pode ser feliz no amor. É como se botasse umas barreiras desnecessárias, tá? O pajem, ele fala também muito de conversa, de não saber se expressar, de não saber se comunicar, de não colocar o seu posicionamento de uma forma muito lógica, trazendo uma grande insegurança,
tá? Então, aqui é não saber resolver os problemas, certo? Então, tá abalando a questão de confiança e de estabilidade. A gente precisa trabalhar mais isso, a comunicação, ser mais resolutivo. Dá para resolver? Bora sentar e conversar. Não dá? Então, para que tá remoendo? Certo? Ah, é coisa do passado? Abandona, supera o passado, deixa o passado para trás. Bora usar o que o passado tem de aprendizado de bom para a vida da gente, tá bom? A carta da Torre no campo do fogo, como uma sombra, ela vai falar de coisas que você pode mudar, você tem o potencial de mudar, tá? De coisas que estão nas tuas mãos, mas estão te tirando o chão. Você tem total. As duas cartas elas estão falando nisso, né? Eu acho que o jogo todo vai acabar falando sobre a mesma coisa. Meu Deus do céu. Então, a carta da Torre ela fala sobre alterações, questões, mudanças que você tem o poder de manipular, certo? Isso no campo do fogo tá te atrapalhando, né? Porque você tem essa capacidade, mas talvez não esteja usando da forma adequada. Ela fala sobre um cenário de uma questão, um problema que pode ser evitado, mas parece que você só. Juntando as duas cartas, o que está me dizendo o tarô? Que você está meio que assim, para cada solução, você vai entregar um problema. Para cada vez que acontecer alguma coisa, que tem solução, que tem, sabe, alguém que aparece, você só consegue ver o pior das coisas, o pior do que aconteceu, lembrar de histórias que aconteceram e que te trazem uma forte insegurança, fazendo com que você não consiga se entregar, não consiga desfrutar, não consiga se permitir viver uma história. Está atrapalhando o teu campo do desejo. O teu campo do desejo foi muito abalado por uma torre. A carta da torre ela vai falar de uma destruição, de uma ruptura muito abrupta, de você ter se relacionado já, de histórias que você vivenciou e que tiveram um corte muito radical e te deixaram meio que desnorteado, quebrando a tua confiança de agir, quebrando a tua autonomia, quebrando a tua vontade até de modificar, te trazendo uma insegurança de que possa se repetir, né? A rainha de ouro no campo aqui do sentimento, ela vai falar sobre a condescendência, né? De você tentar querer. É assim, o jogo tá falando aqui em cima, todo ele, de que você. Ai, desculpa. De que vocês querem a questão, querem viver o amor, mas não querem fazer as mudanças que são necessárias para isso, tá? Estão ainda presos, né, num modelo passado, numa história passada, estão agarrados a questões que foram vividas, boas ou ruins, mas que você não consegue se desprender, trazendo isso como uma âncora, te impedindo, né, de conseguir o que você quer. Então, a rainha aqui, ela no campo de sentimento, ela fala muito sobre você tentar conseguir, tentar a conquista, tentar a segurança, mas de uma forma irresponsável, imprudente, porque você ainda não resolveu questões anteriores, tá? O eremita, ele vai falar de uma questão de solidão. O seu pensamento está muito preso, de você não conseguir encontrar as respostas dentro de você procurar muito as questões fora, procurar nos outros, procurar soluções das suas dores para os outros, como se você quisesse que os outros resolvessem o seu problema. Que de repente o príncipe ou a princesa, né, encantada, caísse do céu no seu colo. E, gente, isso não vai acontecer, não vai bater na tua porta, tá? Se eu tirar do campo de sentimento, é como se ele estivesse falando aqui de alguém que está querendo resolver o problema financeiro, certo? Sem trabalhar, querendo que tenha uma mudança no status financeiro sem estar buscando uma coisa para ajudar isso, sem estar buscando um trabalho, sem estar buscando uma fonte de renda alternativa, certo? É meio que tá esperando que venha uma solução mágica, mas essa solução mágica ela não existe, ela tem que partir de dentro de você, tá?
Você precisa saber a hora de pedir ajuda, precisa saber a hora de reconhecer que você precisa de alguém para pegar na tua mão e dizer, eu tô com você e você vai conseguir superar isso. O eremita ele vai falar também sobre uma questão de você estar com uma visão muito estreita, né, muito limitada às coisas que aconteceram, certo? E você confiar muito mais no julgamento de outras pessoas do que no seu próprio, certo? Então tem algo aqui na vida de vocês muito relacionado ao passado, ao que já foi vivido, eu creio, apesar de não ter saído carta de passado, mas saiu aqui, por isso que eu tô falando tanto do passado. A gente sai aqui com a carta do passado. Questões do passado que trouxeram feridas, mágoas, máculas, um medo, uma insegurança, de forma que você quer viver o amor, mas você não quer passar pelo processo. Sabe o ditado que diz, só vive o propósito quem suporta o processo? Então, existe um processo aqui que é necessário e que, em todos os campos, que precisa ser enfrentado para que você consiga viver um amor. Do jeito que você está, você não vai conseguir viver o amor. Você está impedindo, porque você quer uma forma mágica botando muros, tá? O 6 de copas fala dessa questão do passado, tá? De questões do passado que ainda incomodam, que ainda trazem um bloqueio, questões que não foram muito bem resolvidas, tá? Então, tem um passado aí que ainda mexe de alguma forma, positiva ou negativamente. Não quer dizer que você queira voltar com a pessoa, pode ser que você queira voltar, pode ser que você não queira voltar, tá? Além disso, o 6 de copas, ele fala do retorno do passado, né? O passado, ele se faz muito presente na sua vida. Seja um ex que está tentando voltar, seja um ex com quem você não quer nem contato, mas que te trouxe toda essa barreira aqui, né? E aí a gente vem aqui com essas cartas de baixo, reforçando essa ideia que eu perguntei embaixo se tinha alguém na tua energia para vivenciar uma história. E a gente tem. Para essa galera aqui, tem muito a ver com o passado, tá? Seja, eu preciso superar o passado para poder abrir a porta para o novo, seja um ex voltando, tá certo? Mas é alguém que vem com um sentimento muito puro, muito verdadeiro, uma questão de parceria, de cumplicidade, tá? O Cavaleiro de Ouro aqui, ele é um cavaleiro muito... Cavaleiro, as cartas de ouro são muito de confiança, e a temperança vai falar sobre o equilíbrio, né, de sentimento, sobre a gente permitir os sentimentos de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, não é uma forte paixão, não é aquele sentimento avassalador, tá? É um sentimento mais tranquilo, certo? Então, o cavaleiro aqui, ele vai falar sobre a estabilidade, tá? É uma relação mais estável, uma relação que tá na tua energia, tem sentimento, mas você vê que não saiu nenhuma carta de fogo, a gente saiu com copas, temperança, que é um equilíbrio de sentimento, e carta de ouro. Então, a gente vai ter um sentimento bacana aqui para ser vivido, tem alguém sim na tua energia para trazer um sentimento bom de parceria, alguém para trazer uma história mais estável, mas não é uma aventura, tá? É uma história mais estabilizada mesmo, e com sentimentos mais equilibrados, mais prudentes, não é aquela coisa avassaladora mesmo, aquela paixão de queimar tudo que tem pela frente, certo? Então, existe alguém na corrente de vocês, mas ela não está conseguindo chegar por precisar superar essas questões aqui, certo? De passado mesmo, de ter mais confiança em tudo que aconteceu e em você mesmo, de superar as dores e as mágoas e, se preciso, pedir ajuda para superar isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro, gente. É uma leitura coletiva, não é uma leitura individual, certo? E por ser coletiva, ela é destinada a várias energias. Ai, essa cartinha é tão bonitinha. Eu adoro esse deck, né? Quando eu usava muito nas lives, eu chamava de frita cérebro,
que eu lia só o significado da carta para as pessoas e deixava a pessoa quebrar a cabeça para o que significava. Saudades desse tempo. Então aqui, essa carta ela vai falar sobre como eu falei, tem alguém na sua energia, né? E fala sobre os novos começos. A gente tem um bebê aqui, né? Uma história ainda embrionária, né? Uma história para recomeçar, uma história para começar aqui, com muita esperança, com muito sonho, com muita fé, com muitas possibilidades. É uma carta de muita esperança, né? Ela vai falar sobre sobre algo novo na sua vida, tá? Que seja do que for, mas que você tem que ter trazer uma proteção, tá? Que você proteja essa sua ideia, que você proteja esse relacionamento, que você proteja esta história, né? E o seu amor, o seu cuidado, tá? A gente tem um novo começo aqui, tem uma história nova para essa galera, mas essa história só consegue chegar em você quando você permitir que o passado fique no lugar dele, quando você superar essas dores aqui, tá? Tem um problema sério de superação aqui, né? De negação, de remover problemas que não tem mais o que fazer, tá? Para leituras particulares, na descritiva do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que faça sentido. Quem gostou, deixa o like, um comentário, compartilha com um amigo, né? Segue o canal, que tudo isso me ajuda a crescer, tá bom? Muito obrigada, beijo para cada um de vocês. Vamos para a segunda leitura, para a posição de número 2, que eu acho que foi essa daqui que eu coloquei, né? Eu separo os baralhos, as pedras e tal, e depois eu fico, qual foi a que eu fiz, qual era a 2? Que essa leitura traga a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Que eu possa ler da melhor maneira possível para cada um de vocês, trazendo luz, verdade e esperança. Que bloqueios que vocês precisam superar para encontrar alguém, e se tem alguém, né, na vida de vocês para viver um amor neste momento da vida. E lembrando que é uma leitura coletiva, tá? Quem puder, siga o vídeo. Peço que sigam o canal, tá, gente? Siga o canal pra gente crescer. Curta o vídeo, compartilhe. Ganhei uma rosa de uma moça feiticeira que mora na Quinta Catatumba e se chama Rosa Vermelha. Ganhei uma rosa de uma moça feiticeira que mora na Quinta Catatumba e se chama Rosa Vermelha. As lágrimas correram pelo rosto e eu não consegui disfarçar. E ela, tão bonita e carinhosa, a mais bela das rosas, começou a me encantar. Oh, mulher rosa vermelha, mora na Quinta Catatumba. E eu esqueci o resto da música, esqueci básico, né? Porque toda vez que eu quero cantar pra eles, eu esqueço. Quando eu tô distraída, eu canto. Mas quando eu tô assim, meio que invocando, eu esqueço. Não vai entender, né? A pessoa aqui. Então, vamos lá. O que que a gente tem aqui pra esse pessoal? A gente tem... no bloqueio, a gente vai ter o enforcado no campo da terra, campo de confiança. Campo de fogo, a gente tem o 3 de copas. Campo de água, a gente tem a força. 6 de copas na posição de pensamento, tá? No campo, e aqui embaixo a gente tem, né, se tem alguém na tua energia, 3 de varinhas, 8 de varinhas, a lua e o mago, certo? Não tem alguém agora na tua vida, na tua corrente. Ainda é momento de espera, certo? O 3 de varinhas, ele vai falar dessa espera, dessa necessidade de esperar, de que a gente não colhe o fruto no dia que a gente planta a semente. A gente tem que dar um tempo, dar tempo das coisas se resolverem. E eu acredito que tenha muito a ver com o que precisa ser resolvido aqui, tá?
Então, antes da gente pensar em encontrar um amor, a gente tem que curar nossas feridas internas, nossos problemas, certo? Ah, passando esse tempo, a gente tem sim uma história, mas o que aparecer por enquanto são coisas, paixões mais efêmeras, certo? Não é um amor, são coisas mais passageiras que estão na tua energia, não é o amor mesmo, tá? Não quer dizer que é para você ficar sozinho, né? É para você viver, sim, se apaixonar, se envolver, sair, se divertir e tudo mais. Mas o amor, ele ainda não tá na tua energia, ainda não tá na tua corrente. A gente tem mais energia de desejo, de paixão e numa história muito mais transitória, numa história muito mais passageira, que pode até pela força dessa paixão dar uma ideia de que é uma relação mais forte, mais sólida, mas ela não é. É uma história que não tem uma força para ir tão adiante. É uma história que você tem algo para aprender com essa pessoa, tá? Essa história tem um poder para transformar a tua vida, para modificar, para trazer uma mudança aqui, trazer uma transformação, certo? Em alguns pensamentos, alguns paradigmas, para que no futuro você encontre esse amor verdadeiro, certo? A carta da sabedoria aqui junto, ela vai falar que você tem muita sabedoria e que é hora de você invocar, né? De você buscar essa sabedoria. O mago com esta carta vão falar muito dessa questão do seu conhecimento, dessa sua sabedoria interior e que de você manifestá-la, de você exercitá-la, certo? E dar asas a todo o seu conhecimento. A gente tem uma coruja aqui que está voando livre, né? Buscando exercer todo o seu potencial. A coruja é um grande símbolo de conhecimento. Como bloqueio, né, que é a proposta básica da leitura, a gente vai ter no campo da terra o enforcado, que é alguém que fala que você não está enxergando as coisas por um prisma correto. Você está vendo tudo de uma forma muito tortuosa. Você se sente muito preso, muito sufocado, muito sacrificado, tá? Tem uma energia de muito sacrifício aqui presente, de forma a não enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, de ver as coisas de uma forma muito mais complicada do que são. E só você pode se tirar dessa situação. Mas como está abalando a tua confiança, como ele está aqui no campo de confiança, trazendo esse abalo, trazendo essa insegurança, trazendo essa forma de ver tudo de ponta cabeça, né? O enforcado ele vem trazendo essa reflexão de que você deve pensar mais, né, nas suas ações, para não tomar as atitudes precipitadas. Ele pede isso, porque ele fala muito que, como está na carta da Terra, e junto dele, ele vai falar que por insegurança, você está sendo muito imprudente, está tomando decisões de forma muito precipitadas e acabando se metendo em enrascadas, confundindo muito, se eu juntar o jogo todo, desejo com amor, né? Paixão com a relação mais séria, tá? Então tem coisas que são mais efêmeras e a gente precisa saber reconhecer esses momentos, tá? É um momento desafiador e ele pede para que você mantenha o controle. No lado sombra, ele fala que você pode estar perdendo esse controle ou querer ter o controle total da situação e a gente nunca tem, certo? A gente não tem um controle total de situação nenhuma na nossa vida, tá? A gente precisa saber a hora de ceder, principalmente num relacionamento. A gente divide com a outra pessoa os bônus, os ônus. Então, essa coisa de controle total, né? De ceder o controle, de ceder espaço, para algumas pessoas é uma questão muito complicada e está aparecendo aqui no campo da terra, né? Atrapalhando aqui a questão de confiar no outro, de ceder para confiar que o outro possa entrar na tua vida e possa te guiar. Você só confia meio que no seu próprio julgamento. Isso faz com que você esteja muito cansado, muito sobrecarregado e se sentindo muito preso, sem permitir que o amor entre na sua casa e coração. Então permita que o amor entre, invada a sua casa e coração, né? Como diria Cidade Negra. No campo do fogo, a gente está falando de relações que atrapalham uma outra, tá?
O 3 de copas é uma carta de equipe. Sabe aquela tua rede de apoio? O núcleo mais íntimo de amizade, né? Aquelas da família, aquelas pessoas que você, se você matasse alguém, seriam as pessoas que você chamaria para carregar o corpo pela sala? Pronto, o 3 de copas ele fala disso aí. Mas no lado sombra, ele no campo do fogo ainda por cima, ele fala que você deixa muitas vezes esse teu grupo, né, se meter nas tuas relações e dar muito pitaco e atrapalhar. E acabar jogando areia, água, né? Jogar terra lá na tua história, naquele desejo, na vontade de se envolver, em vez de te ajudar a se empolgar, em vez de te ajudar a sair do problema, são pessoas que meio que estimulam a sua estagnação, que ficam rememorando problemas que já aconteceram, né? Estão se metendo demais, tá? Estão se metendo demais de forma a atrapalhar. Então, bora tomar um pouco as decisões por você, né? Se permitir viver. Eu sei que o nosso núcleo, a nossa rede de apoio, ela quer o melhor pra gente, mas aqui tá ultrapassando o limite, tá? As relações, sua relação de rede de apoio tá passando o limite, ultrapassando e ocupando o espaço do teu desejo, tá preenchendo demais. Talvez também, para uma outra vertente, para outras pessoas, a gente pode pegar, né, é o que eu tô sentindo aqui agora, a questão família, né, está ocupando espaço demais na vida, de forma que você não consegue conciliar com um relacionamento. Você só consegue com coisas mais efêmeras, com relacionamentos mais casuais e não com o amor, tá? São coisas mais efêmeras. Então não estão conseguindo de uma forma ou de outra, tua rede de apoio tá te atrapalhando de viver um amor, tá? Você consegue ter coisas mais momentâneas, mas o amor mesmo, eles estão atrapalhando, tá? Então guarda mais para você, começa a trabalhar e tomar as suas decisões mais sozinha, ou sozinho, ou sozinho, né? Desculpem os pronomes, tá, gente? Quando a gente vai no campo da água, campo de sentimento, a gente vem com a força e ele na sombra, ele vai falar que você pode estar se sentindo muito incapaz de reconhecer, né, a sua própria força, de reconhecer o seu próprio poder de superação, o seu próprio poder de resolução, o seu próprio poder de conciliação, tá? Ela traz uma insegurança muito grande no campo de sentimento, tá? E fala que você pode estar mantendo, você prefere manter esse estado vegetativo aqui no campo do sentimento, por você não saber o que fazer, né? De você ter um cansaço. Eu já tentei tanto, eu já insisti, parece que eu só dou murro em ponta de faca, eu não aguento mais começar esse jogo de novo. Parece que tudo sempre dá errado, todo mundo é feliz, menos eu. A carta da força na sombra, no campo do sentimento, ela tá trazendo isso. Alguém que não tá mais confiando em entregar o sentimento. E isso está fazendo com que você só atraia relações efêmeras. Tá vendo? Cada carta dessa continua corroborando com o que eu falei. Só situações mais efêmeras, só momentos passageiros, certo? O 6 de copas é uma carta de infantilidade, é uma carta de passado, do passado bater na tua porta. É a carta que vai falar de hora de ressuscitar velhas histórias, né? Mas vamos lá. No campo do pensamento, que é onde ele tá, né? E da forma invertida na forma de sombra, ele fala de você estar muito preso no passado, de você estar estagnado, como o enforcado também falou aqui, já repetiu isso, né? Então, o seu pensamento está muito preso ao passado, certo? Ele fala de você não ter um pensamento libertador, não ter um pensamento que te permita avançar, que te permita viver. Ele fala de você repetir os erros do passado, tá? De você ter saudade de algo que você já viveu. Não que você queira voltar. Algumas pessoas, né, podem estar vivendo nisso, de querer voltar para o passado, certo?
também, porque o Seis de Copas ele fala disso, o passado ele se faz muito presente. Seja você querendo voltar com o passado ou você sem conseguir se desprender do passado, tá? Sem conseguir abandonar, tá preso ainda na mágoa, no ressentimento, achando que você não merece uma relação mais profunda, mais inteira, tá? Então, o teu pensamento tá te sabotando aqui. Então, essa é o que eu tô vendo de uma forma geral nesta leitura, certo? Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Se quiser uma leitura particular, no descritivo do vídeo também tem meus contatos, tá bom? Compartilha com os amigos, curte o vídeo, segue o canal, que tudo isso é muito importante para mim, tá bom? Até a próxima leitura, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Qualquer coisa, falem comigo, tá bom? Vamos para a próxima, para a última leitura, que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, que o pessoal da situação de número 3 possa escutar o que precisa ouvir nesse momento, que eu faça uma leitura limpa, clara, e a gente consiga ver que bloqueios que essas pessoas estão no campo amoroso, o que está impedindo de viver um amor, né? E se tem um amor na energia, se tem um amor aí aparecendo para aparecer aí no caminho, que a gente também quer saber, né? Se tem amor, se não tem ninguém, se tem um desejo, o que tá aqui? Se o problema é grande demais, se não é, o que a gente consegue ver? Oi, ciganinha, eu preciso de você. Ciganinha, eu preciso de você. Vamos jogar o jogo da amarelinha. Se eu perder, você me ganha. Se eu ganhar, você é minha. Vamos jogar o jogo da amarelinha. Se eu perder, você me ganha. Se eu ganhar, você é minha. Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau. Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau. Quando ela chega no terreiro, ela traz o bem e leva o mal. Quando ela chega no terreiro, ela traz o bem e leva o mal. Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela. A cigana é faladeira, todo mundo gosta dela. Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela. A cigana é faladeira, todo mundo gosta dela. Então, gente, de cara o que eu vejo aqui, saíram muitos arcanos maiores, tá? O tarô ele é composto de 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores. A probabilidade de ser um arcano maior é muito pequena, né? Em relação às cartas de naipe. Mas a gente tirou 8 cartas e saíram 2, 3, 4, 5 arcanos maiores, tá? Aí a gente sai com 2 cartas de paus, de varinhas, e uma carta de copas aqui em cima. A gente tem o Imperador, a Roda da Fortuna, o 9 de copas, a Temperança, o Diabo, o Mágico, ou o Mago, o 7 de varinhas e o 9 de varinhas. Certo. Tem desejo, tá? Tem uma paixão ardente aí para aparecer. E uma paixão que, se você não tomar cuidado, você pode se machucar muito, tá? É aquela paixão avassaladora, certo? Bem forte, bem intensa, que vai varrer a tua vida, vai virar a tua vida de cabeça para baixo, tá? É alguém novo, alguém que vai trazendo uma mudança e que é necessário muito equilíbrio, porque se você perder o equilíbrio aqui, se você não conseguir coordenar esse equilíbrio, você vai se machucar muito na história. É uma história pra... Ai! Fogo, babado, né? Confusão e gritaria. Então, o que a gente pode dizer? No campo do fogo, né? Campo fogo não, a gente não vai começar com fogo, a gente vai começar com a terra. A gente começa com o campo da terra, que isso a gente sai com o Imperador, né? O Imperador é uma carta de muita segurança, de muita estabilidade. É uma carta de muita proteção, de alguém que provém, que sabe o que quer, que tem muita estratégia no que faz, certo? O Imperador tem tudo isso perto dele. Agora ele está como um bloqueio no seu campo de confiança, no seu campo de terra. O Imperador com campo de terra
como problema, ele vai falar que tá te faltando a responsabilidade, tá te faltando uma funcionalidade, tá te faltando ação, né? Ele fala também sobre uma pessoa ser possessiva, ser egoísta, ser orgulhosa, ser muito facilmente irritado, sabe? Perder a paciência muito rápido. E aqui essa ideia se repete de novo. Tem uma paciência muito curta aqui, atrapalhando a tua confiança, a tua entrega nos relacionamentos. É como se você quisesse, eu mando, né? Eu coordeno, e você não sabe ceder o controle. Né? O imperador, como bloqueio, ele tá falando que você não sabe perder o controle. E pra gente estar num relacionamento, a gente tem que saber perder o controle. A gente tem que saber entregar o controle na mão do outro. Então, quando você entrega, né? Quando você consegue entregar o controle, ceder o controle, entrega de uma forma exagerada, de se envolver numa paixão muito violenta até, não de violência física, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas aquela paixão que você sente que teu mundo virou de cabeça para baixo, que você não sabe muito o que fazer, que você se perde com aquela pessoa, que tudo, você é capaz de tudo por aquela pessoa, sabe? De ter aquele desejo incontrolável, tá? Então, o, o imperador vai falar disso, de uma dificuldade de ceder o controle e de confiar nas pessoas, tá? Também falar de, às vezes, faltar estratégia, faltar mais planejamento, de não observar muito bem o que está acontecendo. E aí se mete, às vezes, em enrascadas, em problemas. No campo do fogo, a gente vai ter a roda da fortuna, que a roda da fortuna é uma carta de mudança. Como ela está aqui no campo do fogo de bloqueio, ela vai falar de estagnação, certo? Então ela vai falar de que você precisa se tirar dessa situação. Você precisa aceitar que você precisa mudar, que você precisa ter uma responsabilidade pela sua vida, assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, pelos seus erros. Parar de estar responsabilizando os outros. A Roda da Fortuna é uma carta que aparece na vida da gente para dizer: a vida é cíclica e tudo muda. Tudo vai passar, as coisas boas e as ruins. É uma carta que também fala sobre aprender com os erros do passado, certo? E quando a gente não aprende, tudo se repete. A vida às vezes oferece pra gente situações repetitivas, ciclos repetitivos, que a gente olha assim, poxa, parece que eu tô vivendo a mesma história. Eu tô vendo o mesmo filme, só mudou os atores. É um remake, é isso que está acontecendo no teu campo de desejo, no teu campo de ação. A história está sempre se repetindo, porque você não consegue assumir a responsabilidade da tua vida. Você fica aqui tentando culpar outras pessoas por tudo que aconteceu. Ah, mas a outra pessoa que foi culpada, a outra pessoa é que me traiu, a outra pessoa é que fez isso, isso, aquilo, outro. Tá, tudo bem, a outra pessoa fez isso. Mas assuma a responsabilidade da tua vida. O quanto que essa pessoa continua te machucando, te magoando, te ferindo, aí a responsabilidade é tua, porque você permite isso. Você permitir que pessoas, né, que visivelmente, notoriamente, não têm um bom caráter, não têm uma boa índole, não têm boas intenções entrarem na tua vida, a responsabilidade é tua. Essa irresponsabilidade que o imperador também vem falando aqui, de falar de você não pensar, não planejar, é uma responsabilidade tua. Então, no teu campo de ação, você está precisando mudar, ser mais responsável, planejar e aprender com os erros do passado, para poder tomar decisões mais assertivas, tá? O 9 de copas, ele é uma carta que fala... Eu amo o 9 de copas, tá? Ele fala sobre você encontrar alguém que te realize. E aí a gente tá com a carta de copas no campo de copas, mas só que no lado sombra, certo? E aí ele vai falar sobre o excesso da sua indulgência. Tá, outra palavra, meu Deus do céu. Sobre arrogância, sobre arrependimentos que existem no campo do sentimento, tá?
que você não consegue ainda abrir mão, não consegue compreendê-los, não consegue perdoar algumas coisas e não consegue se perdoar. Quando eu falo assumir a responsabilidade da tua vida, eu não estou falando para você não se perdoar e dizer que você é o único culpado de tudo que aconteceu, certo? Mas assumir a sua parcela de culpa na tua vida, a sua responsabilidade, porque a única que você pode mudar é você mesmo. Você não pode mudar a vida dos outros, você não pode mudar a ação dos outros, você não pode mudar o entendimento dos outros, certo? Mas, então, o Nove de Copas, ele vem pedindo aqui que você se livre da arrogância, se livre desse passado de pano que você faz, sabe? Com você e com pessoas que não prestaram na sua vida, tá? Com pessoas que pisaram na bola. Isso tá te impedindo de acreditar no amor, certo? De você olhar assim e ver, tá, tal coisa não foi legal, mas não foi legal pelo quê? Então, vamos superar isso aqui, certo? Então, tá precisando disso aí para que você permita que o amor entre na sua vida, certo? Está impedindo que venha um relacionamento de amor para sua vida. Você está atraindo sempre desejos, sempre situações de enrascada, situações complicadas, situações que você vai recair no mesmo problema. A temperança, ela pede um equilíbrio do sentimento, ela é uma carta que fala da gente conseguir equilibrar o que a gente sente, trazer, sabe, uma coordenação aqui. Como ela está na sombra, no campo de pensamento, ela fala que os teus pensamentos te atrapalham muito. É um pensamento que está te sabotando e fazendo você acreditar que você já viveu tanta coisa que não é legal, que você acredita que você só merece isso, ou que você confunde até isso com amor, tá? Aquele relacionamento que é possessivo, extremamente ciumento, que você confundir com amor, isso não é amor. Posse não é amor, tá? Controle não é amor, tá? Desejo não é amor. Amor é outra coisa, tá bom? Então tem uma relação aqui de você não conseguir entender isso e acabar aceitando qualquer migalha que a vida te traz, qualquer embuste que a vida te traz. Então a gente tem a carta do diabo aqui falando que você precisa saber se livrar dessas amarras do passado, se livrar dessas paixões doentias, dessas paixões violentas que você se envolve e permitir a transformação. A carta do mago vem aqui com um poder transformador de uma relação nova para a tua vida, algo para modificar a forma que você vê as coisas, a forma que você vivencia, certo? O sete de varinhas, ele pede um equilíbrio, assim como a temperança pede. Ele pede o equilíbrio, ele pede que você consiga controlar o desejo, que está muito intenso aqui, certo? Que você aprenda a controlar as forças do desejo. E o nove de varinhas, ele fala para você ter cuidado, tá? De você se cuidar, do autocuidado, de aprender com erros do passado, porque essa história aqui, ela vem, tem muito desejo, e sentir desejo é muito bom, é muito realizador, é necessário para a vida da gente, mas é uma relação conturbada. E não é isso que é a proposta da leitura, que era para ver se tem um amor. Então, não, a gente não tem um amor, a gente tem uma paixão muito acesa, uma paixão muito forte, mas uma paixão que tem uma tendência de te machucar, de você ter o mesmo término de novo, o mesmo começo, o mesmo enredo, o mesmo fim, porque você ainda não resolveu isso aqui. Precisamos resolver essa história, tá certo? A carta da divinação, né? Ela fala para você abraçar os seus poderes, né? De adivinhação, você abraçar a sua intuição. Essa menina aqui está parecendo muito com a carta do eremita, que é de você se conectar com o seu eu interior, com as suas forças da natureza, né, para você poder transformar a sua vida, tá? Você tem toda a capacidade de ver toda a situação atual, tua vida atual com muita clareza, mas às vezes você se recusa, né? Você se colocou num lugar em que você aceita essas relações e até confunde relações de paixão, né, com amor. Então, a carta está pedindo, se conecte com você. Vamos curar você primeiro, suas feridas, suas dores, seus problemas, para depois você pensar em se envolver com alguém de uma forma mais saudável, tá? Existe uma energia muito forte perto de você, de paixão,
não saudável, tá certo? E essas paixões vão continuar se manifestando enquanto você não conseguir resolver os problemas que estão aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, interesse em leitura particular, no descritivo do vídeo tem, né, meus dados. Eu peço que vocês curtam o vídeo e sigam o canal. Compartilha com os amigos também, tá, galera? Beijão e até a próxima leitura.